Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nossa mensagem de hoje é de número 144, cujo título é Fazei preparativos. Está no imperativo, não é? Fazei preparativos. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus narradas por Lucas, no capítulo 22, no versículo 12, no preparativo para a ceia, a última ceia de Jesus com os apóstolos. E temos então as palavras de Jesus nos dizendo: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Na verdade, aí fazei preparativos, que é bem o título, não é? Fazei preparativos. Que preparativos? Preparai o cenáculo para a ceia. Então, é isso que Jesus está dizendo. Ele já mandou para exatamente o lugar exato onde se daria a última ceia e dizendo já o que eles encontrariam e o que eles deveriam fazer. Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus da seguinte forma: aquele cenáculo mobiliado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. Aquele cenáculo era no mundo material, lá naquele espaço onde se daria a última ceia. E Emmanuel, então, propõe uma perfeita analogia deste cenáculo mobiliado com o aposento interno da nossa alma. A face da natureza, que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Então, agora ele vai falar do espaço físico do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Então, todo esse trabalho que temos aqui, da mesma forma, teremos no mundo maior. Mas ele vai aprofundar a questão. Se isso ocorre com a afeição material da vida terrena, então temos todo esse cuidado em mantermos, não é? Vamos dizer assim, o equilíbrio do nosso espaço terreno, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno. Então, se temos tanto cuidado com o nosso espaço material, devemos ter igualmente o mesmo cuidado com o espaço espiritual, com a casa que nos serve de abrigo físico e com a casa que nos serve de abrigo espiritual, que somos nós, não é? Nossa alma, que está também com os seus objetivos, assim como temos objetivos ao nos abrigarmos no nosso lar e ao promovermos no nosso lar físico condições de conforto, limpeza, higiene, bem-estar. Então, todos esses cuidados, todo esse olhar cuidadoso, atencioso, também devemos nós ter com o nosso, vamos dizer assim, o nosso cenáculo interno, que é a nossa alma. Certamente, nos diz Emmanuel, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos,
Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, o corpo físico, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada dia. Todo dia dessa forma, como uma, vamos chamar assim, como uma máquina, sem refletir de que não é apenas aquela casca transitando e cuidando simplesmente da aparência de distrações corriqueiras, mas que é um ser imortal que está aqui por uma razão especial de se aprimorar moralmente, espiritualmente. Então, a nossa vida material, ela é meio para um fim maior. E podemos tem muitas pessoas que não sabem disso. Bom, no século XXI, só não sabe quem não quer. Tem de tudo aqui nesta maquinazinha, não é? Essa maquinazinha aqui. A gente pode pesquisar tudo. Qualquer pergunta que a gente fizer para o Dr. Google, ele vai apresentar aí um montão de opções de esclarecimento. Para isso, é preciso que o espírito busque. Jesus falou, buscai e achareis. Não vai achar aquele que não buscar, não é? Não vai encontrar aquele que não procurar. A porta não vai se abrir aquele que não bater. E aí, continua o nosso Emmanuel. O aprendiz sincero, todavia... aí ele já fala, primeiro, olha, criaturas em movimentos quase mecânicos. Trata de criatura. Depois ele diz, ele contrapõe a criatura ao aprendiz sincero. Aí ele já faz uma referência inequívoca a Jesus, né? Não questionava aí que ele estava aprendiz. Se há um aprendiz, tem que ter um mestre. Não há aprendiz sem mestre. Então, se é um aprendiz, é de Jesus, dentro desse contexto aqui que ele nos apresenta. Além de ser um aprendiz, do mestre ser Jesus, ele coloca um adjetivo para esse aprendiz. Aprendiz sincero. Vamos contar a historinha do sincero. O sincero vem de uma corruptela, que chama, de um termo que é sem cera. Sem cera. Por quê? Porque antigamente, não é, os recipientes eram feitos de cerâmica. E muitas vezes, né, ficava lá o comerciante das cerâmicas botando na sua feira lá, na sua bancada, na sua lojinha, aquelas peças de cerâmica. Ora, às vezes, não é, a peça vinha com defeito, rachada, e ela era disfarçada com cera. Então, o dono lá das peças, não é, disfarçava com cera para que ela passasse como uma peça íntegra, como uma peça perfeita. Mas não era. Com o tempo, é claro, embora naquele tempo não tivesse o atendimento ao consumidor, não é? Com o tempo, os clientes, os compradores, os fregueses passaram a descobrir ali aquele engodo, não é? Aquela tentativa de passar mesmo o cliente para trás. E já chegavam no comércio das peças de cerâmica dizendo assim, eu quero uma peça para esse fim assim assado, mas eu quero uma peça sem cera. Eu quero uma peça sem cera. Eu não quero uma peça tipo perfeita, faz de conta que é perfeita, faz de conta que está ok. Não, eu quero uma peça realmente ok. Sim, sem cera, virou sincera, sincero, sem cera. Então, aqui Emmanuel nos reporta ao aprendiz sem cera. Ou seja, aquele aprendiz que realmente está atuando como tal,
que não é de fachada, é mesmo. Ah, mas como é que a gente vai saber? Estamos vigiando e orando para não cairmos em tentação? Estamos realmente nos esforçando? Ao reconhecermos que erramos, procuramos reparar os nossos erros? Buscamos compreender o erro e a limitação do outro, perdoando? No perdão, vamos dizer assim, que nos é possível de entregar a pessoa a Deus, não é? De buscar não acumular, não guardar, não guardar ressentimento no nosso coração, perdoando então o nosso próximo 70 vezes, 7 vezes. Perdão eu acho que é aquele sensor de virtude. Porque ele nos mostra assim, o quanto realmente nós temos ainda muito para melhorar, né? Então, a sinceridade não quer dizer que estejamos ou tenhamos superado todas as nossas limitações e questões morais, de jeito algum. Mas estamos realmente empenhados a esforço na contenção das nossas más tendências? Ou as estamos justificando para mantê-las? O aprendiz sincero, nos diz Emmanuel, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá às ideias novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos. Quer dizer, sublimar os impulsos. Tenho impulso de gritar. Eu vou contar, respirar fundo, pensar na natureza, pensar que o outro não está bem, e assim eu estou ali transmutando aquela energia do meu impulso. Eu a estou sublimando, buscando elevá-la a um padrão maior. Embora não possa mudar as ideias diariamente, qual ocorre aos móveis da residência, dá-lhes as ideias novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, e isso é a toda hora, porque embora a gente saiba, a gente tem que ficar se lembrando das passagens do Evangelho, se lembrando das lições de Jesus, se lembrando do que nos informa a doutrina espírita. Precisamos nos lembrar, porque somos apanhados recorrentemente pelas tendências condicionadas do nosso passado. Então, precisamos renovar diariamente essas concepções, nos lembrando: agora eu estou com Jesus, agora é isto que eu quero, e é sobre isto que eu vou determinar o meu esforço. Renovando concepções, elevando desejos. Elevando desejos é elevando os nossos objetivos. Elevar é levar os nossos desejos para padrões morais mais enobrecidos. Elevando desejos. Melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. Sim, claro, nós temos vários vícios morais ainda, sem dúvida, mas já temos muitas qualidades morais. Mas precisamos melhorá-las sempre, e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre, aquele que levanta maquinalmente e só cuida das coisas materiais, o homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. A grande preocupação dele é manter este corpo e um dia ele vai morrer. O homem espiritual, olha que linda essa imagem, o homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Então a morte não é o fim, a morte é o início de uma etapa, e uma etapa maravilhosa.
tão mais maravilhosa quanto estejamos realmente empenhados nessa sinceridade como discípulos, como aprendizes, que é a mesma coisa. Não abandoneis, portanto, nos conclama, concluindo o nosso Emmanuel, não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E aí dentro, que aqui, ó, no coração é o cenáculo da fé. E aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. Então, a nossa ascensão não vai se dar com a desencarnação. A nossa ascensão se dá diariamente, efetivamente diariamente, dependendo apenas de nós, não é? Muito bem. Fazei preparativos. Vamos orar? É aquela mensagem que a gente chega a sentir o coração quentinho. Né? Muito bom. Nosso anjo guardião está do nosso lado para nos ajudar, para nos intuir, para nos amparar. Um grande amigo. Oremos a Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Pela bênção da nossa encarnação, pela bênção do Teu Evangelho em nossas vidas e da doutrina espírita a nos clarificar Tuas lições cada vez mais para cada um de nós, Senhor. Que nos esforçamos nesse sentido. Abençoa-nos, Senhor, neste trabalho. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece, a de nos mantermos vigilantes. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Abençoa, Senhor, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa ainda, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial te pedimos, Jesus, por aqueles aonde quer que se encontrem, que estejam neste momento em sofrimento. As tuas bênçãos, Senhor, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.